que veio através de Cristo, né? O evangelho, ele é a palavra da verdade. Agora, como é que nós podemos pensar aqui nesse texto principal que nós lemos, né? Que foi João 18, o que aconteceu ali naquela cena ali com Pilatos, né? Numa quinta-feira, chega ali Jesus perante Pilatos para ser interrogado. E Jesus, ele passa a revelar sobre o seu reino ali para Pilatos. E ele diz que o reino dele não é deste mundo. Né? Pilatos estava ali interrogando, querendo saber, você é rei? Estão dizendo que você é rei. Você é rei? Não é uma preocupação assim, porque eles tinham medo do povo se rebelar contra Roma, né? Contra o império ali. Então, como é que pode você dizer que você é um rei? E Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Então, Jesus ele foi muito objetivo nesse interrogatório. E até Pilatos ele estranhou, né? Como é que pode? Geralmente os condenados que vêm até mim, eles nem sequer abrem a boca para falar, eles vêm com medo, vêm, né? Não questionam nada. E Jesus ele fala ali com Pilatos com autoridade, né? E questiona e fala sem medo nenhum, né? Que o reino dele não é deste mundo. De certa forma, as palavras de Jesus, elas impressionaram ali Pilatos. Ele ficou assim, estranho, admirado ali daquela postura de Jesus. Jesus usou a própria pergunta de Pilatos, tu és rei? Né? A pergunta que Pilatos fez, tu és rei? Para confirmar o seu reinado. E ainda acrescentou que veio dar testemunho da verdade. Né? O versículo 37 desse texto que nós lemos, diz: Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, Jesus está falando aqui que ele é, sim, esse rei, e que ele veio dar testemunho da verdade. E aquele que ouve a voz dele, de Cristo, é da verdade. Né? A gente lembra daquela passagem que Cristo está falando sobre as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né, e me seguem. Quem é de Cristo ouve a voz dele. E Jesus está falando isso aqui para Pilatos. Mas como Pilatos ele não era uma ovelha de Cristo, ele não entendeu o que era essa verdade. Ele não conseguia entender a voz do pastor, porque ele não era ovelha desse aprisco de Cristo. Aí, então, ele faz no versículo 38 a pergunta, né? Que é a verdade? Pilatos faz essa pergunta filosófica que era muito conhecida dos estudiosos daquela época. A gente não pode saber se ele estava confuso com aquilo que Cristo estava falando com ele, ou se ele foi sarcástico, ou se ele realmente estava interessado no que Cristo estava dizendo. Mas tudo que sabemos é que a verdade encarnada, personificada, estava diante dele e ele não reconheceu. Pilatos estava frente a frente com a verdade personificada e ele não o conheceu. Sabemos que Jesus é a personificação da verdade. Ele é a verdade. Portanto, Pilatos errou ao perguntar o que é a verdade. Pilatos deveria perguntar quem é a verdade, não o que, mas quem. A verdade ela é uma pessoa, que é Jesus. Então, ele estava totalmente sem saber, né, quem era essa pessoa. E, no fim, ele viu que Jesus não achou nele, né, crime algum.
E aí o texto vai falar que era o costume daquela época soltar um dos condenados, né? E ele faz a pergunta para as pessoas ali, para a multidão, e é que vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? E as pessoas escolheram Barrabás para ser solto. Isso mostra também que eles escolheram entre a verdade e a mentira, eles ficaram com a mentira, né? Que foi Barrabás. Barrabás sendo liberto. E aí as pessoas até têm a mania de dizer, né, que a voz do povo é a voz de Deus. E não é. A voz do povo não é a voz de Deus.